Agora a gente vai abrir um pouquinho para a gente bater um papo. A gente tem uns 10 minutinhos. Depois eu passo para você. Bem, boa tarde. Eu sou Antônio Pimentel, fisioterapeuta. Tá? A Fernanda Nunes colocou ali, tá? Que no caso dos pacientes com linfedema, só tem direito a 40 atendimentos pelo plano de saúde e que a família teria que pagar, tá? Os atendimentos que fossem além disso. Bem, nós já nos deparamos com vários casos de procedimentos em que o paciente tem necessidade e que o plano tenta contingenciar, tá? A minha orientação, tá? E em grande parte das vezes, muitas vezes, foi sempre positiva, orientar o familiar que ele se monitorasse de laudos, de documentação a respeito e representasse contra o plano de saúde na Agência Nacional de Saúde Suplementar. Tá? E, geralmente, tá? O retorno é positivo na ouvidoria da ANS. Já aconteceu vários casos comigo, pacientes meus, e porque isso aí é antigo, né? Há muitos anos atrás, né, quando eu comecei, que eu era um pouco mais jovem do que ainda sou, né, era muito comum a família estar com seu doente internado no CTI, ficava lá uma semana, 15 dias, depois mandava tirar do CTI e jogar no hospital público. A família tinha que brigar. Tá? E assim, outros procedimentos também, eles sempre tentaram contingenciar. Já aconteceu com um familiar meu, que estava numa emergência numa unidade, tá? E a pessoa precisava de um procedimento, inclusive, estava demorando, o médico lá esperando para levar para o centro cirúrgico. Eu fui saber o que estava acontecendo, estava em análise. Aí eu virei para o funcionário, me dá o telefone aqui. Liguei para o plano de saúde e disse para ele assim, vou entrar com uma queixa-crime contra vocês, tá? E vou dar uma parte na ANS. Em 10 minutos estava autorizado o procedimento. Eu acho que isso, doutor Pimentel, é ótimo e acho que é uma das atribuições, né, da associação, é informar as pessoas dos seus direitos, né? Então, obrigada, né, pelas considerações. Você quer falar alguma coisa? Obrigada. Boa tarde, eu sou Isadora. Primeiro, eu queria agradecer muito de eu estar aqui hoje, né? Para mim, eu chego assim a me arrepiar, né, de poder estar aqui, porque eu acho assim, muito importante ser entendida naquilo que eu tenho. Né? Eu não estou sozinha, né? Eu vejo que, quando a colega falou ali, a fisioterapeuta sabe, né, quando a gente está bem ou mal, só que a fisioterapeuta nem sempre ela é uma pessoa que tem linfedema. Né? Então, o que eu queria colocar aqui é que eu acho muito importante que haja um canal de diálogo, de troca de experiências, né? Que aquele dia que a minha perna acorda muito inchada, né, e que eu fico mal, porque, para mim, né, a minha experiência é de altos e baixos, né? Porque eu não sei aonde é o emocional que afeta a perna, ou é a perna que afeta o emocional, eu não sei dizer. Mas é muito bom quando eu tenho alguém para conversar comigo, né, que não é uma psicóloga, é uma pessoa que tem um linfedema. E eu tenho feito isso, né, nos lugares que eu fiz a cirurgia, eu deixei meu telefone, eu converso com pessoas, né, no Brasil todo, e eu sinto essa necessidade de trocar. Né? E eu acho que esse canal que vocês estão abrindo, não sei se vocês têm ideia disso, mas é importante que a gente seja ouvida, que a gente possa trocar experiências. Né? Isso eu acho fundamental, porque muita gente que está inscrita não veio aqui
Porque é difícil sair de casa quando a gente tem linfedema, porque a gente não sabe como a gente acorda, né? Então, eu acho muito importante ter um canal de comunicação, de ajuda, né? Eu já tive pessoas do Brasil, né, que me ligam de outros lugares, assim, diversas situações, né? Situações de vida e morte também, né? Aquele dia que o linfedema toma conta e você não tem vontade de viver, né? Porque é uma coisa que só quem tem linfedema sabe o que é isso, como mexe, né, no emocional também, no tudo. Então, acho muito importante que tenha um canal, né, de alguma coisa, eu não sei, eu não sou expert nisso, mas eu acho importante ter alguém para você, né, trocar essa experiência, né, relatos no Instagram, né, de histórias, né, as histórias das pessoas, né, como é que a gente está lidando com o linfedema. Eu acho muito importante o conhecimento, mas o lado humano, né, essa troca, esse ouvir, né, olha, eu sei o que você está sentindo, eu sei o que é você não ter sapato para você calçar, sabe? Eu sei o que você... Então, essas coisas que só quem tem linfedema sabe, eu acho que isso é muito importante. E a gente ter um canal de comunicação, de ajuda, sabe? E eu queria deixar e agradecer muito, né, primeiro aquele que está lá em cima, que me deu a chance de me tratar, né? A Anke, a Kelly também, né? E eu me lembro muito delas todo dia, eu sou muito grata. E a todo mundo que está aqui, muito obrigada. Queria agradecer. Mais alguém quer... Depois, só enquanto vai lá, vou fazer só um comentário. Talvez a Fernanda Gueiros não lembre disso, mas há muitos anos atrás, talvez uns 15, 20 anos atrás, se lembra? Não. Ainda bem, sorte minha. Eu repostei uma coisa sobre linfedema, né? Acho que na época, não lembro se era Orkut, Facebook, enfim. Eu repostei uma informação que eu achei interessante. Eu simplesmente, sabe quando você reposta sem... Ah, legal. E ela me chamou, ela me deu uma bronca, mas ela me deu uma bronca enorme. Você lembra agora? Não. Ela falou que aquilo não era bom para os pacientes, que eu tinha que ter um olhar sobre o paciente, que eu podia ser uma excelente profissional, mas o paciente é diferente. Ela me deu uma chamada de atenção que eu falei assim, nossa, primeiro eu achei ela extremamente brava. Eu falei, que mulher brava. Depois eu falei assim, gente, ela tem toda a razão, né? O paciente, aí por isso que eu lembrei dessa história, né, quando a Isadora traz isso, o paciente é diferente, por mais que a gente tente entender, tente compreender, a gente tecnicamente, né, talvez saiba o que é melhor para ele, mas é diferente, eu não tenho linfedema, né? Então, aí... Com a história da Isadora, eu lembrei a história da Fernanda, né? E assim, vocês ensinam muito para a gente, a cada dia. Eu acho que vocês ensinam muito mais para a gente do que a gente para vocês. Então, essa aproximação, realmente, eu acho que é bom para todo mundo. E muito obrigada por vocês estarem do nosso lado, do lado dos profissionais. Opa! Boa tarde, eu sou a Milena. Queria começar... Licença para ficar distante e tirar a máscara, porque eu acho que o que a Fernanda falou de não se colocar e não ser visto, ou não se expor, é importante. Então, dá licença aqui com a distância, para vocês conhecerem meu rosto. Bom, eu já fiz vários tipos de tratamento também. Eu tenho linfedema desde os 12 anos, eu estou com 39. A história é muito parecida com quase todo mundo aqui que relatou. Eu levei 1 ano para descobrir que eu tinha linfedema, mesmo indo a uns 10 médicos diferentes nesse mesmo ano, e começando por ortopedista também. E já fui a muitos médicos, já aconteceu de médico do médico falar para o meu pai insistindo para eu ir, a pessoa falou, nossa, ela sabe mais sobre linfedema do que eu. A gente acaba virando especialista, né? Até quando eu estava ouvindo de manhã falando, não sei o que, a gente vai usar termos técnicos, eu fiquei pensando, gente, quem que tem linfedema desde novo que não conhece todos esses termos técnicos? Não é verdade? Mas voltando, Fernanda, eu comecei a mexer também com achar o grupo também no... Me senti representada, a gente se vê nas redes, mas aconteceu isso comigo em alguns lugares que eu pude fazer tratamento, que a gente sabe que não é barato, não é fácil. Eu consegui uma clínica em Botafogo, que praticamente fazia só ir... Assim, a clínica inteira quase tinha a mesma coisa que eu, só que a maioria no braço, diferente de mim. Em São Paulo, a mesma coisa, aí a gente tem aquela, né, afinidade, aquela
sensação de se reconhecer. Mas eu também achei o blog, fiz muitas postagens no seu blog, agradeço muito por isso. E estou aqui hoje, eu não tenho acompanhamento no Rio, eu sou de Nova Iguaçu, mas não tenho acompanhamento no estado do Rio. Então, eu cheguei pelo grupo no Facebook, eu soube do evento por isso, estou aqui por conta disso. E não vem aqui, é claro que a gente acaba falando de si, mas queria fazer, na verdade, uma pergunta. Em relação à associação, claro, eu tenho total interesse, mas em representação, mas eu acho que a primeira coisa que me vem, até pelo que eu vejo de relato no grupo, é que a importância da associação ter alguém para representação jurídica. Eu falo assim, de apoio, eu gostaria de estar numa associação em que eu pudesse pedir apoio jurídico. Por exemplo, vou fazer um concurso, eu sei que tem jurisprudência, que a gente tem outro colega que passou no concurso e tudo mais, mas mesmo que não é que um advogado vai representar, vai conseguir atuar para todos, mas pelo menos ajudar a orientar um advogado que esteja naquela outra cidade, né? Tanto para concurso quanto para outros casos que vocês mesmos trouxeram aqui relatos em plano de saúde, em questão de escola, mas eu acho que principalmente isso. E com toda a licença, eu queria fazer uma contribuição, se puder, em relação ao que está ali no slide, se vocês não ficarem chateadas. Mas, assim, eu trabalho com comunidades tradicionais no meu projeto de pesquisa, de mestrado, doutorado, essas coisas, e não me sinto muito bem representado quando fala dar voz, porque para mim, eu tenho voz. Então, assim, eu prefiro amplificar a voz, reunir as vozes, e não dizer que vai dar uma voz que eu não tenho. Eu não quero ser invisível, mas também não quero ser muda. Assim, com todo respeito, tá? É isso, e muito obrigado pelo evento de hoje, por todas as contribuições, né, por todas as apresentações, e por ver tanta gente que tem a mesma coisa que eu. Obrigada. Então, como a gente já tinha comentado anteriormente, a associação ela não pretende prestar serviço, né? Então, assim, em princípio, a gente não, por enquanto, não é esse o objetivo, prestar serviço diretamente, assim, aos associados. Mas a gente sempre pode ajudar, lógico, como a gente sempre vem fazendo ao longo de muito tempo. O Bruno mesmo é um que volta e meia recebe WhatsApp e e-mails com dúvidas que podem ser... Dúvidas simples que podem ser sanadas na hora. Isso a gente sempre faz na amizade mesmo. A gente já faz isso e vai continuar fazendo. Dá o caminho das pedras. Agora, uma coisa que o site da Abralinf com certeza terá é uma parte, um setor em que a gente vai colocar perguntas frequentes, né? Então, assim, dúvidas frequentes. Podemos fazer uma parte de dúvidas frequentes relacionadas a direitos? Menor problema. Aliás, é um objetivo que a gente tem mesmo, né? De colocar as perguntas com maior frequência relacionadas aos seus direitos. Alguns arquivos, né, isso acho que já foi dito também, que a gente pretende colocar decisões judiciais, jurisprudências, modelos de laudo, essas coisas que a gente está sempre precisando, né? E das orientações, né? Ter lá as orientações para que as pessoas... como ela vai fazer para obter o cartãozinho do portador de deficiência na prefeitura, né? Geralmente tem um caminho, né? Então a gente pode colocar um passo a passo, essas dúvidas assim, lá no site, com certeza a gente vai trabalhar para isso. Só, dá licença, só para acrescentar, relacionado à sua pergunta especificamente, a associação ela não pode usurpar a função que se prestaria, por exemplo, uma defensoria pública ou um escritório de advocacia terceirizado ou não. Então, a associação ela sempre fala em nome de uma coletividade, né? Ela nunca, a pessoa chega com uma demanda jurídica específica para a associação, por exemplo, e a associação ela vai se prestar a fazer o quê, então, nesse caso, né?
Nesse caso, ela vai fazer exatamente o que você propôs que ela fizesse. Ela vai entrar em contato, talvez, com os advogados que estão tratando do seu caso. Ela pode, a gente pretende já ter algumas indicações de advogados que já tenham um certo conhecimento dentro dos direitos da pessoa com deficiência, em especial na seara do ingresso no serviço público, né, dentro das cotas para pessoas com deficiência. Então, é um arcabouço de ações que vão ser direcionadas para vários fins. A exemplo deste fim específico que você citou, que é o ingresso no concurso público, porque aí você, por via reflexa, você tem que munir a pessoa que, porventura, traga uma dúvida para a associação de várias informações e documentos também, né? Então, você vai precisar de um laudo caracterizador, você vai precisar de documentos que vão poder propiciar o seu ingresso e, se Deus quiser, impedir um indeferimento, caso você seja aprovada, se Deus quiser será, por um perito que, porventura, te desclassifique como pessoa com deficiência e te realoque numa classificação de lista geral. Então, a associação ela vai ter todos os caminhos possíveis, necessários e suficientes para a pessoa poder angariar todo e qualquer tipo de direito relacionado às pessoas com deficiência. Então, inclusive esse que você menciona. Então, quanto a isso, você pode ficar tranquila que o direcionamento que talvez nós não tivemos em épocas passadas e um pouco obscuras, você terá, entendeu? Então, esse é um dos objetivos, inclusive, da associação. Então, quanto a isso, só para você ficar tranquila, só para esclarecer esse ponto. Obrigada, Bruno. Alguém gostaria de fazer mais alguma consideração, algum comentário? Kelly? Na verdade, só parabenizar, né? Eu conheci a Fernanda hoje pessoalmente, ela já me conhecia, mas, enfim, a rede social, a gente conhece tanta gente, a gente termina não reconhecendo. E, assim, parabéns pela iniciativa, né? Eu realmente estou emocionada aqui, porque a gente tem um trabalho muito bacana no SUS, sabe? Assim, a Anke me apresentou o linfedema pela oncologia, né? Eu falo que quem é fisioterapeuta é aluna da Anke, vai ser sempre, né? Sem dúvidas. E, assim, hoje eu me sinto muito honrada, sabe? De desenvolver um trabalho muito bacana no Serviço Único de Saúde, que as pessoas, às vezes, não conhecem, né? Não vou falar aqui, mas depois eu vou deixar na Abralinf, porque eu sei que o acesso para pacientes com linfedema é caro, né? O tratamento é caro, as malhas compressivas são caras, as ataduras são caras. Então, nem todo paciente tem acesso a pagar a consulta do fisioterapeuta, a comprar as faixas, né? Então, o que a Anke falou e que a Isadora falou, né? Às vezes o paciente está mal, ele não quer enfaixar. E a gente fala, você tem que enfaixar. Não, gente, a gente tem que entender. O paciente tem um momento dele. A gente teve aquela psicóloga falando hoje do luto, né? Cada um tem um momento do luto, tem o tempo do seu luto, né? O tempo, para mim, de repente, é uma semana, um dia. Para outros, vai demorar tempo para começar a tratar. Você falou que você chutou o balde. E a gente vê paciente, principalmente com linfedema primário, eu vejo muito isso. Chuta o balde, que tem uma hora que não aguenta mais, né? A perna enche o saco, tá calor, tem que sair. A gente trabalha, quer botar um vestido, um salto, né? A gente tem dificuldade de calçar sapato, a gente vê isso o tempo inteiro, mas a gente não tem, né? Então, assim, parabéns pela iniciativa, tá? Estou convidando todos os pacientes familiares, sem sombra de dúvida, a luta é de todo mundo, né? Que a gente tenha uma equipe multidisciplinar para isso, sabe? Depois eu vou deixar o contato, sim, lá do Hospital do Engenho de Dentro, né? A gente tem um ambulatório de terça e quinta lá de vascular, tem uma agenda CISREG, tem uma outra agenda que a gente tem uns contatos entre os fisioterapeutas para facilitar. E está aberto a tudo isso. Parabéns mais uma vez e obrigada aos pacientes que estiveram aqui hoje também. Estou vendo vários rostinhos aqui muito queridos. Tá bom? Obrigada. Só ressaltando que esse serviço existe por determinação única e exclusiva da Kelly. Bom, então eu acho que a gente pode finalizar. Então, de novo, eu queria agradecer muito
né? Muito, muito por vocês terem topado estar aqui hoje, né? Na verdade, esse evento surgiu de uma demanda, né, da Abralinf, dessa organização da Abralinf. Eles estavam se organizando assim, por que a gente não faz então um encontro, né, para discutir isso, uma primeira aproximação? Então, achei que foi super bacana. O Crefito 2 ele está de porta aberta de verdade, tanto se vocês precisarem de uma estrutura física para uma reunião, para um evento, também a estrutura que a gente tem aqui de apoio logístico, a gente está total disposição de vocês de verdade, porque o conselho existe, na verdade, para isso, né? É para o usuário, né? E não exatamente para o fisioterapeuta. Na verdade, a gente pensa em qualificar, preparar o fisioterapeuta para melhor atender ao usuário, mas a nossa demanda, né, a nossa atribuição né, de fato, o usuário. Então, essa casa é de vocês, então a gente não está fazendo favor nenhum, eu acho que vocês não precisam agradecer a gente está fazendo a nossa obrigação enquanto Conselho Regional. Então, a casa realmente é de vocês, eu agradeço muito todos vocês por estar aqui. A equipe de comunicação, né, que é impecável, né, além de ser super querida, a Câmara Técnica de Fisioterapia e Oncologia, e especialmente o Matheus, que é nosso ex-acadêmico, agora já é nosso profissional da Câmara Técnica, né, Matheus? Que se dedicou muito. E a todos vocês que vieram aqui, a todos os palestrantes, o Dr. Mauro, que veio lá de São Paulo, né, para dar honra da presença aqui durante todo o dia o evento. Então, muito, muito obrigada. E boa noite, que esse seja o primeiro de muitos.